mais, pessoal. Fatores que afetam a velocidade da reação. Catalisadores. Os catalisadores são substâncias que, ao serem adicionados à reação, alteram a sua velocidade. Os catalisadores diminuem a energia de ativação, formando um novo complexo ativado com uma energia mais baixa, aumentando a velocidade da reação. Então, gente, para que você tenha uma reação catalisada, dá uma olhadinha aqui. É necessário, primeiro, que o material entre em contato com essa superfície catalisada. Pode ser que esse material esteja sobrevoando ou se aproximando da superfície catalisada, mas não interaja com ela. Tá? Há necessidade que haja choque dos reagentes com a superfície catalisada. Então, muitas das vezes, além de usar o catalisador, você precisa utilizar uma pressão relativamente maior do que a pressão ambiente. Então, o que vai acontecer? Tá? Você vai ter a superfície catalisada, você vai ter o reagente, e esse reagente vai ficar preso à superfície catalisada. E aí, outros reagentes irão se chocar com ele, já que ele está preso. Tá? Isso vai fazer com que a energia de ativação diminua e você tenha um caminho reacional diferente do caminho comum ou do caminho não catalisado. Tá? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, porque ele vai ilustrar um pouco o que nós estamos falando sobre influência da presença de um catalisador. Em primeiro lugar, a necessidade que essas moléculas se choquem. Eu tenho aí um gráfico que apresenta a energia de reagentes e produtos em função de um tempo. Reparem que o produto tem uma energia inferior ao do reagente, então tem uma reação exotérmica. Aqui em cima eu tenho um estado de transição ou complexo ativado, e essa diferença de energia aqui, tá? Essa diferença de energia é o estado de transição. Essa diferença de energia aqui, tá? É a energia do estado de transição, ou energia de ativação do sistema. Então, a necessidade que os reagentes ganhem energia, cheguem até aqui ao complexo ativado, para que assim ocorra a reação e formação de novos produtos. Quando você faz uso de um catalisador, a energia de ativação do sistema se torna menor do que no sistema não catalisado. Por isso, o caminho reacional é mais fácil. Aumento da temperatura. Reparem que você vai ter uma diferença de mobilidade entre as moléculas, entre essas 4 partículas aí. Orientação do choque. Repara que nem todo choque irá produzir a formação de uma reação ou irá formar novas substâncias. Esse choque não foi efetivo. Esse choque já foi efetivo. Regra de Van 't Hoff. Tá? Van 't Hoff foi um fisicoquímico que estudou a influência da temperatura na cinética reacional. E ele chegou à seguinte observação. Em algumas reações, o aumento de 10 graus Celsius, tá? Na diferença... Em algumas reações, o aumento de 10 graus Celsius na temperatura provoca uma duplicação da velocidade da reação. E aí você pode calcular a velocidade dessa nova reação, depois do aumento de 10 graus Celsius, a partir dessa equação. V2 igual a 2 vezes
a diferença de temperatura T2 menos T1 sobre 10 graus vezes a velocidade V1. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a lei de ação das massas. A velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações dos reagentes elevada a expoentes determinados experimentalmente em uma dada temperatura. Então, eu tenho aí a reação da água com o cloreto de amônio, formando hidróxido de amônio e HCl. Os índices experimentais, né, ou expoentes determinados experimentalmente, ou denominados ordens reacionais, são esses aqui, ó, A, B, C e D. Não confundir A, B, C e D com a estequiometria reacional, ok? Existe um caso específico em que elas são iguais, mas na grande maioria das vezes elas são diferentes. Água e cloreto de amônio são reagentes, hidróxido de sódio e HCl são os produtos reacionais. Então, a velocidade é proporcional à concentração de água elevada a A vezes a concentração de cloreto de amônio elevada a B. A e B são as ordens reacionais para água e cloreto de amônio, muito comumente confundidos com coeficientes estequiométricos. Para transformar uma proporcionalidade em uma igualdade, nós devemos inserir uma constante multiplicativa. Portanto, V igual a K vezes concentração de água elevada a A vezes concentração de cloreto de amônio elevada a B. Onde K é a constante de velocidade, que é específica para cada uma reação química. Tá? Onde K é a constante de velocidade, que é específica para cada reação e depende da temperatura. Esse K aí vai fazer uma razão entre o número de choques que são efetivos e o número de choques que acontecem numa reação química. No caso de reagentes sólidos ou de água no estado líquido, em que a concentração molar é aproximadamente constante, você pode descartar a influência desses componentes na velocidade da reação. Então, eu tenho V igual a K vezes concentração do cloreto de amônio elevada a B. Para reações envolvendo reagentes gasosos, como a reação do H2 com o O2 formando água, nós temos V igual a K vezes concentração de H2 elevado a A vezes concentração de O2 elevado a B. Mas concentração pode ser escrito como razão entre a massa, ou melhor, entre o número de mol e o volume. E P vezes V igual a nRT. Substituindo N sobre V, eu tenho concentração igual a razão entre pressão R vezes T. Substituindo, tá, a razão N sobre V por concentração, eu posso escrever o seguinte: concentração igual a razão P sobre RT. Sendo assim, eu posso escrever V igual a K vezes a razão entre a pressão parcial de H2 sobre RT elevado a Azinho vezes pressão parcial de O2 sobre RT elevado a Bzinho. Como eu falei, pH2 e PO2 são as pressões parciais dos gases. Ordem e molecularidade. A ordem de uma reação é a soma dos expoentes encontrados na lei da ação das massas. Então, para a reação 1, nós temos aqui a ordem para o N2 igual a 1 e a ordem para o H2 igual a 1.
Então, a ordem reacional é 2, ou uma reação de segunda ordem. Na reação 2, eu tenho ordem reacional para o H2, 2, e ordem reacional para o CO2, 1. Então, tenho uma reação de terceira ordem. Para a reação 3, eu tenho a ordem reacional igual a 1. Por quê? Porque eu tenho apenas o HCl elevado à ordem 1. Na reação 4, eu tenho a concentração de amônia elevada a 0. Portanto, né, a concentração elevada a 0 será igual a 1, e essa reação não dependerá da concentração da amônia, dependerá apenas da constante de ação efetiva da reação, o K, e, portanto, a ordem da reação é igual a 0. Molecularidade. A molecularidade de uma reação é o número de espécies reagentes que se chocam na etapa mais lenta da reação. A etapa lenta é a etapa determinante da velocidade da reação. Então, para o exemplo, água mais NH3 formando o íon amônio e o íon hidroxila, eu tenho V igual a K vezes concentração da amônia. A reação é de primeira ordem porque o índice da amônia que não aparece, mas é igual a 1, mas a reação é bimolecular. Por que ela é bimolecular? Porque ela depende do choque da água com a amônia. A molecularidade ela também pode ser determinada em função de cada reagente, desde que seja especificada na questão que você está cobrando a molecularidade para aquele reagente. Então, gente, o vídeo é esse aí sobre a equação da velocidade, fatores que afetam a velocidade das reações. Não esqueça de compartilhar o nosso conteúdo. Se você ainda não for inscrito no canal, faça sua inscrição, ative o sininho e deixe o seu like. Muito obrigado. Tchau, tchau.